que a grande repercussão deste programa é o fato de nós sermos apenas isso aqui, ó, não tem nada inventado, não tem uma grande produção, não. É a gente falando daquilo que a gente acredita, do que a gente sofre, a gente falando das nossas alegrias. E é por isso que eu tenho tantos companheiros por esse Brasil e pelo mundo afora. Podemos recordar aqui os países de língua portuguesa, nosso querido Portugal, nossa terrinha, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Tantas pessoas ligadas conosco neste momento, porque aquilo que é dito faz sentido. Que bom. E não tem nenhuma novidade. Os conselhos são velhos, as reflexões são velhas, mas a gente está aqui, firme, porque nós precisamos daquilo que já foi dito com os ouvidos de hoje. O Evangelho é assim, já foi repetido tantas e tantas vezes, mas ele continua sendo novo aos nossos ouvidos. Por quê? Porque nós estamos diferentes. O Fábio que acordou hoje de manhã já é outro, agora no final do dia. Ainda mais que hoje eu ganhei uma filha nova, estou todo feliz, Chegou lá em casa a minha querida Sofia, uma bulldoguinha que veio lá do Canadá. Vem cá, daqui a pouco nós vamos ter que mandar as pessoas embora e ficar só os cachorros. Mas é uma criatura tão linda. Eu queria ter trazido ela comigo, mas não deu tempo. Chegar lá para ver, para pôr no colo, né? Mas é assim, a gente vai mudando. De manhã somos um. Quem me deu de presente foi a Antonella, minha querida amiga. Um grande beijo, muito obrigado, Antonella. Antonella faz um tempo da vida dela no Canadá. Ela é oncologista infantil. Ela trabalha aqui no Sírio-Libanês em São Paulo. Está lá no hospital. Como é que chama mesmo o hospital lá em Curitiba? Tem um nome bonitinho. E ela faz transplante de medula de crianças com câncer. Então às vezes ela vai para o Canadá, porque ela morou um tempo lá, trabalhou lá. Aí ela me trouxe de presente essa bulldoguinha que vai se chamar Sofia. Mas nós somos assim. Ainda hoje, falando com meu querido amigo Hélio Petros, esse grande artista, que para mim é o maior neobarroquista da atualidade, de tudo aquilo que eu já vi de arte, é a que mais me comove, é a arte do Hélio. Com todo respeito aos outros artistas, né? Mas escultura eu nunca vi nada igual, nada que me comovesse tanto, que me tocasse o coração. E hoje, falando com ele, não só hoje, anteontem, ontem, falamos muito esses dias. Foi aí que ele me contou que hoje era o aniversário dele. De como a arte dele foi amadurecendo. E quantas vezes ele me falava isso. Ele ia mostrando as obras. Eu tive a graça de uma vez passar um dia inteiro lá na casa dele. E ele me mostrando os primeiros trabalhos dele. As primeiras imagenzinhas deste tamanho assim. Tudo ainda muito rudimentar, né? Não tinha o refinamento do talhe que ele tem hoje. Pega uma pedra, uma peça bruta de cedro rosa e vai cavando ali, e de repente tem a anunciação do anjo, a Nossa Senhora com todos aqueles anjos, aquelas talhas de encher os olhos da gente. Eu aprendi muito com o Hélio de como cada fase da vida da gente nós nos expressamos de uma forma. Um artista tem isso, né? Da mesma forma como esse CD aqui, O Amor Me Elegeu, que tem essa música que nós cantamos no início, é uma fase da minha vida também, expressão de um tempo. Aqui está tudo o que eu sofri, tudo o que eu vivi, tudo que me alegrou, as pessoas que me fizeram bem, as pessoas que me fizeram mal, as dores, as alegrias, as viagens, as diarreias, os banquetes, está tudo aqui. As fases da vida, naquilo que a gente produz. E é tão interessante a gente perceber que Deus vai levando a gente assim neste movimento. Você também. Pare para prestar atenção naquilo que você viveu. Como Deus lhe conduziu até aqui. Através de quem Ele lhe falou.
Aliás, o programa que hoje nós gravamos, que vai ao ar na semana que vem, já quero até mandar um aviso, vocês aí que são de Lins, avise a Ana, é Ana Gabriela, não é? Ana Gabriela, sua carta vai ser lida e a sua linda história ao lado do Fabrício e Lucas. Ana Carolina, não é Gabriela não, Ana Carolina aí de Lins, que me entregou uma carta no dia que eu estive aí no show. Aliás, eu vou falar do show de Lins também. A sua história junto ao Fabrício e ao Lucas será contada aqui, não perca. Uma história lindíssima que comoveu a todos nós aqui. O que eu estava falando? Por que eu falei da Ana? Na semana que vem, né? Nós estávamos gravando o programa aqui. E a gente falava de como é que Deus vai nos conduzindo, das influências, de como Deus vai falando através das pessoas. É sobre isso a gente vai falar no programa semana que vem. De repente, aquela pessoa entra na sua vida para fazer o mesmo papel que o anjo Gabriel fez na vida de Maria, para dar a ela um recado precioso que iria mudar a vida dela. Sim, Deus vai nos conduzindo, vai cuidando da gente. Eu gosto muito dessa música, Deus Cuida de Mim, e eu sempre cantei, até mesmo antes de gravá-la. Agradeço muito ao pastor Kleber Lucas, que é o autor, por ter me permitido incorporar essa música ao meu repertório e ver como ela faz bem ao coração de tanta gente. Por quê? Porque eu gosto da antropologia do cuidado. Eu gosto de refletir sobre o cuidado. Porque nós somos o fruto do cuidado. Qualquer pessoa que eu cruzo na rua, ali está uma pessoa que é fruto de um cuidado. Alguém cuidou dela, senão não teria sobrevivido. Eu sempre digo isso. Os animais nascem já dando conta de sair, de fazer alguma coisinha, de procurar um alimento. Não é assim? Nós não, nós nascemos completamente indigentes. Nós não temos condições de sair do berço para buscar um cobertor para o nosso frio. Se alguém não traz uma mamadeira, ou se alguém não nos oferece um peito, a gente morre de fome. Se alguém não nos limpa, a gente morre com as bactérias. Nós precisamos, e olha, essa indigência ela se estende por longos anos, ela vai longe. Quando é que uma criança começa a ter autonomia de fazer sozinha? Leva tempo. Então, sempre que eu estou diante de alguém, isso me ocorre. Preciso ter um profundo respeito por essa pessoa, porque ela é fruto de um cuidado que eu desconheço. Eu, nas muitas oportunidades que eu tive de ver pessoas caídas na sarjeta, ou pessoas alcoolizadas, às vezes num estado de quase que de demência, pelo uso de drogas, ou meninas bonitas, rapazes bonitos, numa prostituição socializada pelas ruas. Eu fico pensando, oh meu Deus, isso me dói, sabe? Porque me ocorre isso. Eu penso naquela mãe, naquele pai que lutaram tanto para que aqueles filhos crescessem. Aí de repente vem um infeliz, oferece droga, vicia. Eu tive a oportunidade de conhecer o filho de uma amiga minha. E ele enfrentou, eu já conhecia a história dele, mas nunca tinha estado pessoalmente com ele. Ele tinha enfrentado as drogas desde muito cedo. E graças a Deus, hoje ele está num processo de recuperação. E foi interessante, eu tive a oportunidade, eu fui a Montes Claros, né, fazer o show lá essa semana, e tive a oportunidade de encontrá-lo. E no momento que a gente conversava, eu olhava para ele, aquele menino bonito ali, cheio de vida. Eu fiquei pensando naqueles muitos momentos em que eu ouvia a mãe dele, o sofrimento da mãe, o sofrimento dele repercutindo, porque ele também já estava sofrendo com as drogas, repercutindo na mãe. Então você conhece o sofrimento do rapaz através do sofrimento da mãe. E quantas vezes isso me ocorria, eu pensava, meu Deus do céu, como é cruel isso. Alguém que você cuida com tanto carinho, aquele menino que você viu nascer, que você amamentou, que você deu o primeiro banho, a primeira papinha, que você comemorou os primeiros passos.
que você levou para a escola, que você viu o processo de aprendizagem, de descoberta do mundo. De repente, quando começa a ir sozinho pelo mundo, alguém vem e sequestra aquela subjetividade de forma tão cruel. E foi o que aconteceu com Saulo. De repente aquele menino estava roubado dele, e a gente falava muito sobre isso. De como é triste o momento que você percebe que você não tem mais liberdade interior, que você não escolhe mais o cuidado consigo. Porque a droga é justamente isso. Ela vem, mina a capacidade da pessoa de querer se cuidar. Sim, porque quem tem isso vivo dentro de si, não vai intoxicar-se com aquilo. Mas a partir do momento que se estabelece a dependência, o cérebro, ele não é mais livre para escolher. Ele precisa daquela droga. Ele necessita daquela droga. E um ser humano movido por suas necessidades, ele vira um assassino, ele vira um ladrão, tudo para satisfazer as suas necessidades. É por isso que existe um índice muito grande de meninos e meninas que roubam a própria família para poder comprar a droga. Não é cruel isso? Por quê? Porque ali já não há mais liberdade de escolha. Ela já não se cuida mais. Ela deixou de se cuidar e a liberdade foi eliminada. Ela está condicionada, que é justamente o que a droga faz com a gente. Tão triste você perceber que um menino, que uma menina, que foram educados com tanto zelo, que foram cuidados, longas noites, longos dias, de repente, estão entregues a um processo de autodestruição. Lamentável. Nós precisamos do cuidado diariamente. E eu, pessoalmente, acredito que quando nós experimentamos este cuidado, quando nós passamos pela experiência de sermos amados, isso facilita demais a nossa experiência com Deus. Porque nós não temos outra linguagem. Deus não vai julgar sobre nós uma linguagem mística. A experiência mística passa o tempo todo por realidades humanas, a linguagem é humana. Então, para eu entender a expressão Deus cuida de mim, eu precisei um dia experimentar o ser cuidado pela minha mãe, ser cuidado pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu pai, pelas pessoas que estavam ali ao meu redor, não é? E você estabelece com Deus uma relação diferente, porque você sabe o que significa ser cuidado. Então você começa a pensar a sua fé, a sua experiência sobrenatural com o Senhor, a partir daquilo que é natural. Sim, porque a espiritualidade ela só é possível quando nós compreendemos, a partir de uma linguagem humana, o que está sendo proposto como linguagem não humana, que é aquilo que nós imaginamos, que nós pensamos. Claro que já está influenciado pela linguagem humana. O que eu penso está influenciado. É igual quando eu vou falar do céu, eu falo do céu como lugar. Por quê? Porque a minha linguagem é temporal. Eu, para entender alguma coisa, eu preciso situar. Mas o céu não é um lugar, é muito mais que um lugar. Mas eu preciso da palavra lugar, do conceito lugar. Aí é aquela velha história: padre, quando eu morrer eu vou para onde? Não sei, minha filha, porque até o verbo ir é inadequado. O ir significa no tempo, estou no tempo, passando pela experiência de ir e vir. A morte não. A morte me coloca no outro estágio. A morte me coloca em estágio onde os verbos não são humanos mais, não são esses que a gente sabe conjugar, mas a gente usa para fazer uma aproximação do significado. Mas a morte é muito mais do que a eternidade é muito mais do que nós conseguimos falar sobre ela. Aliás, era o meu limite como professor de escatologia. Como é que eu vou falar do céu, do purgatório, do inferno, usando linguagem humana? Então já é um limite. Eu prefiro muito mais o conceito de esperança, porque esperança abre, né?
Eu tenho a esperança do céu, a esperança de desfrutar da eternidade. Aí você deixa em aberto. A experiência do cuidado é uma experiência humana que me remete a uma experiência ainda maior do que aquilo que eu posso experimentar humanamente. Mas ser cuidado por Deus, então, a mim, ao coração do Saulo, eu falava sobre isso com ele. Eu até falava para ele: Saulo, eu vou te confessar uma coisa, não conta para ninguém não, porque eu sou padre e às vezes eu não posso falar com tanta liberdade. Mas eu acho que ele não contou, e você que também vai me assistir, está me assistindo, não vai contar para ninguém também não. Eu, Fabinho, da minha mãe, eu tenho mais facilidade com a expressão Deus é mãe do que Deus é pai, por causa da minha história, sabe? Eu olho para o pai e eu gosto das expressões desse Deus pai que tem feições maternas. Eu acho que é por isso que o cristianismo, o catolicismo de maneira especial, foi muito sábio em colocar Nossa Senhora nessa história. Porque falta mulher nessa história. Quando nós temos uma visão de um Deus Pai, por exemplo, aquele que teve dificuldade com o pai, como é que ele olha como é que ele interpreta a expressão Deus é Pai? Você não acha que fica difícil para ele? Se o pai foi duro, se o pai foi cruel, se o pai foi difícil, se o pai o abandonou, é provável que ele tenha uma dificuldade com o conceito Deus é Pai. Ah, mas nós precisamos da linguagem humana. Tá bom, mas então abre o seu conceito para compreender esse Deus Pai, diferente do pai que você teve. Ou se facilita olhar para ele com um olhar de mãe, não tem nenhum problema, ele continua sendo seu pai. Da mesma forma como alguns homens trazem para os filhos uma dimensão materna, mesmo sendo homens, porque a maternidade é a abrangência maior que o amor pode nos oferecer. Não adianta, é dentro da mulher que nós somos feitos, é dentro dela que nós recebemos as carnes e os ossos, é dentro dela que nós recebemos o sangue. O pai teve uma contribuição na hora de fazer, mas depois o mistério é todo dentro do útero da mulher. Isso é sagrado demais. É ali que eu recebi a primeira experiência do cuidado. Então eu não tenho como pensar a figura de Deus Pai longe da experiência com a minha mãe, que pacientemente me levou. E olha que eu fui pesado, eu nasci com 4,750 kg. Levou na barriga. Imagina o desconforto que deve ser você ter uma pessoa de quase 5 quilos morando dentro de você. Então sempre que eu olho para minha mãe, é a única coisa que eu enxergo. E sempre foi assim. Eu sempre percebia nela um mistério. Meu Deus, essa mulher me fez. Se eu estou aqui, é porque ela me aceitou, ela me quis, ela me tolerou, ela não me jogou fora, ela não me jogou fora, ela me escolheu muitos, mas muitos, durante muitos anos. Ela me escolheu, ela escolheu cuidar de mim, ela escolheu me amar, ela escolheu matar a minha fome, ela escolheu me abrigar do frio. Se isso não é uma experiência divina, eu não sei qual é. Se o fato de estar dentro do ventre de uma mulher, sendo amado sem ela ter visto o meu rosto, não é sagrado, então eu não sei o que pode ser sagrado nessa vida. Eu só posso compreender a experiência do cuidado de Deus comigo quando eu olho para as minhas experiências humanas, em que eu fui amado, em que eu fui cuidado, em que eu fui querido. Ah, padre, mas eu tenho dificuldade com a minha mãe. Não importa. Em algum momento você se sentiu cuidado por alguém.
Se você está aí me assistindo agora, porque você foi indigente como todas as outras pessoas, durante longos anos você foi incapaz de buscar o seu alimento, você foi incapaz de buscar o cobertor do seu frio, porque alguém cuidou de você. Alguém. Você deve a sua vida a essas pessoas. Então, a partir dessas pessoas, você faz uma primeira experiência do que é o amor de Deus, do que é o cuidado dele na nossa vida, levando-nos, conduzindo-nos fase por fase. E você ali, mesmo sem entender, percebendo que ele vai colocando chão para os seus pés. Essa é uma definição bonita de fé, não é? Eu dou o passo e Deus põe o chão. Às vezes parece que não vai ter nada, mas eu dou o passo e de repente o chão está ali. É a experiência da transposição, ou melhor, da transição. Eu preciso atravessar o mar. A experiência do povo de Israel foi assim. O povo colocava o pé, Deus retirava a água. Não foi bonito igual lá na novela, né? Não. Foi de medo, foi uma experiência de medo. De confiança, mas de medo também. Punha-se o pé, percebia que dava para passar. Não era tão fundo assim. E de repente o povo foi alcançando o outro lado. Porque Deus foi cuidando. Foi fazendo o milagre de cada instante. Porque isso é interessante. Você perceber que a vida é uma sucessão de milagres. Não tão sobrenaturais assim. Naturais. E por isso não menos preciosos, né? Porque às vezes nós cometemos esse equívoco. Nós sofremos a tentação de pensar que o sobrenatural é superior ao natural. Que isso? Quem disse isso? O natural da vida é precioso demais e é o que a gente desfruta toda hora. Mas aí então a gente desfruta esse natural tendo um olhar cada vez mais aprimorado. Hoje, por exemplo, Deus está cuidando de você. Mesmo que você não perceba. Às vezes está colocando um chão num lugar em que parece não haver nada. Ou então está lhe conduzindo por esse momento de dificuldade, de luta, levando ao colo. Deus nunca deixa de cuidar de nós. Mesmo que você esteja afastado, mesmo que você esteja no pecado, mesmo que você esteja numa vida toda errada, Deus não descuida de você. O que às vezes acontece é que você não corresponde ao cuidado. Então parece que está tudo errado. Faz um caminho de retorno para você ver como a vida muda, como você reencontra o significado de tudo. Faz um movimento nas peças do tabuleiro do jogo da vida e você vai perceber como as coisas são naturalmente encaminhadas. Por quê? Porque Deus está no comando, cuidando de nós, da mesma forma como nossas mães, nossos pais e as pessoas que nos amam cuidaram de nós também. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual no delay necessário. Vocês viram que estava passando a propaganda aí do meu CD novo, né? Ajuda aqui a Canção Nova, nós estamos numa pitimbada. Não, minha mãe que fala. Como é que nós estamos tão pitimbados? A mãe fala isso, eu estou pitimbado demais. Quando a situação está difícil, estou numa pitimba danada. Canção Nova está precisando pagar as dívidas, a Canção Nova está precisando da sua ajuda. E uma maneira que você tem é comprando os produtos da Canção Nova, que além de você ter um produto de evangelização, um material de evangelização,
que às vezes você pode oferecer a alguém que você sabe que está necessitado, de uma música que possa falar bem ao coração, você ajuda a manter essa obra no ar e tira a gente da pitimba, não é? Está aqui todo mundo trabalhando com tanta boa vontade, tantos consagrados. A comunidade Canção Nova tem gente que dedica-se aqui direto, mas há anos dedicando as suas vidas, tudo para que essa obra possa fazer bem ao coração das pessoas. E eu vou dizer uma coisa, gente, eu tenho a oportunidade de ir pelo Brasil e fora daqui. Impressionante como as pessoas acompanham a Canção Nova e de como essa obra faz bem ao coração de quem assiste. Então, se você ligar aqui no 0 Operadora 12 3186, você adquire o CD O Amor Me Elegeu e vai receber aí no conforto da sua casa. E quero aproveitar e mandar um abraço também para todos os sócios colaboradores que contribuem mensalmente para que essa obra não saia do ar, e também os nossos vendedores porta a porta, que são as formiguinhas esparramadas pelo Brasil, levando o catálogo da Canção Nova, que aqui tem muitos produtos, são palestras, são DVDs, são de shows, são CDs, são livros, camisetas, imagens, né? Tem também, não tem? Porta a porta, terços, enfim. O vendedor porta a porta é aquele que vai de casa em casa levando a evangelização. E também é um serviço, é um trabalho, uma forma de ganhar um dinheirinho nesse tempo de tanto desemprego no Brasil, né? Melhor, aliás, o vendedor porta a porta já é uma profissão, né? Algumas pessoas só vivem do trabalho. Eu recebi aqui uma carta de uma senhora que tem um problema com o filho. Ela escreve assim: padre, sou mãe de um lindo menino que hoje está com 18 anos. Eu me separei em 2011 e desde então tenho criado meu filho sozinho. Sempre priorizei o estudo, não fui omissa, participei da vida escolar dele. Na verdade, ele sempre deu muito trabalho, ele não gostava de estudar. Mas eu não queria saber, eu dizia que o estudo era importante para ele, para o futuro dele. Mas tudo mudou quando ele completou 18 anos. Não me respeita mais, não obedece e o pior, admitiu fumar maconha. Eu sinto-me um fracasso. Eu dei o meu melhor na educação e desde que me separei, percebo que ele está envolvido com más companhias e usando drogas. Não me conformo, padre. Quando tento conversar, ele diz que vai embora de casa, fica em pedaços. Parou de estudar, não trabalha e eu não sei como agir. Por favor, padre, o que fazer? Estou desesperada. Minha querida, eu sei que não é fácil administrar filhos. Até os filhos que não dão trabalho com drogas já são difíceis por causa dos tempos em que nós vivemos. Eu pessoalmente acho que nós vivemos a crise da autoridade. Em algum momento os nossos filhos começaram a entender, através mesmo da sociedade, né, dessa influência que eles recebem o tempo todo, que a autoridade é algo ruim. Alguém decidir por mim é ruim. Quando na verdade a autoridade é uma necessidade que toda pessoa tem. Eu sempre digo isso. Quando eu sou pai, quando eu sou mãe, eu tenho uma obrigação de oferecer ao meu filho o conforto da autoridade. A autoridade não é um aspecto negativo. Por quê? Porque você vai oferecer a ele a maturidade que ele não tem para decidir. Então, decidir pelo filho, enquanto ele não tem condições de decidir sozinho, é uma obrigação do pai e um direito do filho. É desastroso na educação de uma criança o pai que abre mão de ter autoridade. Eu sempre digo isso, né? Pai querer ser amiguinho do filho na hora, não dá. Você vai ter tempo para ser amigo do seu filho, mas depois. Você precisa ser pai dele, você precisa ser mãe dele. Você precisa exercer uma paternidade, uma maternidade amigável, sim, claro. Mas ser amiguinha, falar de igual para igual, isso não é saudável para ele. Você tem que chegar e ele perceber que você tem autoridade sobre ele, e que isso é positivo, porque traz segurança.
A criança necessita disso. O que a gente percebe é que às vezes, desde muito cedo, essa autoridade vai sendo negociada demais. E a criança vai percebendo que ela tem um poder sobre pai e sobre mãe que não deveria ter. É claro que à medida em que a criança vai amadurecendo, você vai tendo a oportunidade de discutir com ela o que deve ser feito ou não, e também ouvi-la, porque ela é uma outra pessoa. Você precisa ter a sensibilidade de ouvir seu filho e até mesmo de perceber que ele tem diferenças e que ele... Mas tudo isso é na hora certa. Então eu não sei em que momento a gente perde a mão, sabe? O que eu sei é que às vezes eu percebo na relação entre pais e filhos, e às vezes pode parecer prepotência da minha parte, né? Porque eu não sou pai. Fala, o que você está falando disso? Você não entende nada. Falo daquilo que eu observo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu vejo ao meu redor. Eu às vezes percebo que essa autoridade, muitos pais abrem mão, porque não querem ter o confronto com os filhos, não querem ter o desconforto do enfrentamento, que é tão necessário. Não quero ter problema, sabe? Não quero me aborrecer, estou cansado, deixa ele fazer. Então o filho não é bobo. Esses meninos e meninas de hoje são muito espertos, são muito ligados e sabem exatamente fazer o jogo emocional para poder extrair de pais e mães o que eles tanto querem e desejam. Aqui, por exemplo, quando você chama para conversar e quando você quer colocar as regras, ele ameaça de ir embora. Tá bom, seja fria neste momento e pergunte: para onde você vai? Você tem dinheiro? Você trabalha? Você vai se manter como? Racionaliza a conversa para você ver. Não precisa ser agressiva. Tá bom, você pode fazer o que você quiser da sua vida, desde que você tenha condições de pagar as suas contas. Outro dia, acompanhando uma mãe que estava com um problema muito grave com o filho, ela me contou justamente isso, que ela estava errando porque ela estava pagando todas as contas e mesmo o filho tendo o trabalho dele e uma outra renda, recaía tudo sobre ela. E o filho cada vez mais distante, cada vez mais agressivo, cada vez mais compreendendo a casa como hotel em que ele chega, faz o que quer, não dá satisfação de nada. Eu falei justamente isso. Falei: olha, você vai ter que cortar na carne, onde dói nele, tirando o dinheiro. Não vai ter jeito. Quer viver como você quer viver? Quer fazer como você quer fazer? Tá bom, mas então trabalhe e pague suas contas. Sabe por quê? Senão a gente patrocina o erro dos nossos filhos. Patrocina financeiramente falando mesmo. Não é certo que um menino de 18 anos não escute sua mãe. É você a grande responsável por ele ainda. Tá bom, na hora que ele assumir a maioridade, que ele já tiver condições de cuidar da vida dele, o máximo que você vai fazer é tentar participar, se ele permitir. Mas tá bom, ele já foi. Também chega um momento que você tem que abrir mão, que não dá para você ficar levando debaixo das asas o filho que já é adulto, que já faz escolhas. Tá bom, você pode até dar conselhos, você pode até dizer, mas já não é mais a sua responsabilidade, é uma outra vida, é uma maioridade. Mas enquanto não existe isso, minha gente, nós estamos perdendo a oportunidade de fazer o que é certo. Não dá para querer bancar o pai moderno, a mãe moderna, percebendo que você está negligenciando um detalhe da vida que pode danificar definitivamente o caráter desse filho. Drogas, por exemplo. Drogas precisam de tratamento. Não dá para a gente conviver. Meu filho fuma maconha, meu filho usa isso, usa aquilo, sem que a gente ofereça a eles uma oportunidade de sair disso. Porque o grande problema da droga é que ela começa nessas mais socializadas. Porque hoje quase a maconha já está praticamente socializada. A gente nem se assusta quando escuta falar que o outro fuma.
Existem, né, tantos argumentos hoje, a maconha sendo usada para fins medicinais, e isso vai sendo assimilado pelos nossos filhos como se isso fosse absolutamente normal. Então, tudo bem, depende da formação que tem, depende da cabeça que tem. Eu estou falando para você que me pediu a minha opinião, eu não falo para quem não me pediu a opinião. Mesmo porque pai e mãe são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Eu falo a quem me pede a opinião. Se eu tivesse um filho, e se eu tivesse que lidar com ele usando uma droga que eu sei que abre portas para outras, eu imediatamente tentaria interferir para que isso não continuasse. E estou dizendo para você que pediu minha opinião, que eu acho que você deveria procurar ajuda para ele. Até mesmo conscientizando dos grandes malefícios que essa porta de entrada pode trazer para a vida dele. Porque daqui a pouco está usando drogas mais pesadas. E quanto mais viciado ele vai ficando, mais difícil vai ser a relação dele com você. Porque o filho viciado em drogas tem muita, mas muita dificuldade com qualquer pessoa, não é só pai e mãe não, que venha estabelecer limites para ele. Porque como ele está dependente, o que a dependência causa em nós? Qual que é o primeiro efeito dela? Aquilo que eu dizia no início do programa. A gente perde a capacidade de decidir. A gente fica movido por uma necessidade. Então, a reação química que aquela droga me traz, me faz necessitar dela. Eu preciso daquele torpor. A partir do momento que eu estou necessitado daquele torpor, eu não quero mais ninguém no meu caminho que me impeça de ter esse torpor. Por isso a grande dificuldade com você. Agora você vai ter que exercer a sua autoridade. Com calma, com amor. Não precisa ser aos gritos. Às vezes os nossos filhos não escutam porque a gente vai aos gritos tentar dizer aquilo que poderia ser dito de maneira muito calma, muito serena, com mais equilíbrio, porque aí a gente tem mais chance de fazê-lo entender que o que nós estamos dizendo é para o bem dele. Então viva o enfrentamento com o filho. Não fique com esse discurso, ele não me escuta mais. Não, pare com isso. Ele é seu filho e ele está debaixo do seu teto. Quem manda nessa casa ainda é você. Ele vai mandar na casa dele na hora que ele estiver fora. Mas essas regras nós precisamos dizer, nós precisamos ditá-las dentro de casa. Não precisamos ser tiranos para isso não. É conversa, é bom senso. Olha, quem paga as contas nessa casa sou eu. Você está debaixo deste teto e você vai me ouvir sim o que eu estou dizendo. Mesmo porque para ele comprar essa droga, onde é que ele arruma o dinheiro? Se ele não trabalha, não estuda e está fumando maconha. Me desculpe, eu não conheço traficante generoso. Eles até são, até viciar a pessoa. Mas eu não vejo, não conheço um traficante que seja amiguinho do viciado, que dá de graça a maconha para ele. Então de algum lugar esse dinheiro está vindo. E se você é a fonte dele, cuidado. Porque você pode estar pagando essa droga sem saber que está. Fique de olho, fiscalize. E descubra quem são essas pessoas que estão influenciando seu filho. Se for preciso, vá na casa, converse com o pai deles, com os pais. Às vezes eles também não estão sabendo que os filhos estão enfrentando a mesma coisa. Minha gente, trazer um filho ao mundo é uma responsabilidade para a vida inteira. Tá bom. Chega um momento que você pode relaxar e deixar seu filho viver a vida dele, e você vai participar no momento que você for chamado. Mas enquanto ele não tem autonomia para isso, a responsabilidade é nossa. E não dá para ficar com essa história, eu não dou conta mais do meu filho. Tem que dar. Você é o primeiro responsável por ele. Porque se você não der, ele se torna um problema para o outro. Filhos que os pais não dão conta deles, eles geralmente são um problema para a sociedade.
E é assim que a sociedade vai ficando ruim. É assim que o mundo vai ficando insuportável. Quando os filhos não recebem de seus pais a autoridade, quando eles não são beneficiados com a autoridade que educa e disciplina. A minha mãe tem um ditado que é de pequenino que se torne o pepino. Melhor, é isso mesmo, né? Que se torce. É de pequenino que se torce o pepino. Então você que está aí com esse filho nos braços, que você ainda decide para onde vai, para onde vem, como foi. Cuidado para não perder as rédeas. Fique atento. Fique atento, porque se você começar a abrir mão da autoridade que você precisa ter sobre ele, daqui a pouco, espertos como eles estão, eles mandam em você. Te enganam, te ludibriam. E ludibriar hoje é a coisa mais fácil que tem. Então fique esperto. Exerça a autoridade, porque é um direito dele e um dever seu. E faça isso com carinho, com amor. Vai mostrando desde pequeno, sobretudo através do seu exemplo. A melhor maneira de ensinar uma criança, minha gente, é através do nosso exemplo. A melhor forma é o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser. E não desanima não. Desanima não, que quando nós somos amorosos e firmes, como diz a minha amiga Cristiana Gutierrez, firme com as questões, suaves com as pessoas. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.